Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra faz isso. E a Tua palavra, ela nos confronta com o pecado, a Tua palavra nos liberta. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Repreenda todo espírito de confusão agora em nome de Jesus. Amarre todo espírito de confusão, todo espírito de doutrinas erradas, de pensamentos errados, todo espírito que traz a mente das pessoas cativas a Ele, para tirar as pessoas do foco da Sua palavra. Seja ele repreendido e expulso do nosso meio em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo, seja o único a falar aos nossos corações agora em nome de Jesus. Amém? Olha só. A palavra de Deus ela é tremenda. Ontem a gente estava conversando com o pastor Wilson e ele falando, olha, o sacerdote, quando ele ia sacrificar o animal e dividir o animal, ele pegava a espada, ia nas juntas e dividia as juntas do animal. E ele também falou assim, a mulher, a dona de casa, quando ela pega um frango, né? Hoje já vem tudo cortadinho, mas muitas vezes não vem cortado. Quer fazer um frango caipira, ela tem que pegar a faca e com a pontinha ir nas juntas e deslocando. Quando você vê um açougue, esses supermercados grandes aqui, tem um assim, que na frente do açougue assim, o balcão atrás do balcão é tudo de vidro. Você vê o trabalho dos açougueiros e é muito legal. Você vê ele desossando, ele vai tirando, sem quebrar o osso, ele desloca tudinho. A palavra de Deus é penetrante como uma espada de 2 gumes, ela divide a alma do espírito e as juntas. Ou seja, a palavra de Deus divide alma, espírito e corpo. Tremendo isso, não é? Tremendo. E aqui, hoje de manhã, eu estava lendo a palavra de Deus e foi bem a calhar tudo isso que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui. Ó. Em Lucas 16, 38, diz assim, E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Para aí. Cara, é uma honra, né, ter Jesus na sua casa, não é verdade? Todos nós queríamos ter Jesus em nossa casa. Receber Jesus em nossa casa. Já pensou? Você está aí vem Jesus, passa pela sua cidade e se hospeda ou vai almoçar na sua casa. Não é uma honra? Eu acho isso aí tremendo. Então, ela recebeu Jesus na sua casa. Essa mulher. Que grande honra, né? Vamos lá. E tinha esta mulher uma irmã, chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse, Senhor, não se dê conta de que minha irmã me deixe, não se dê de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Jesus respondeu e disse assim, Marta, Marta, está ansiosa e enfadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Eu estava lendo isso hoje cedo e fiquei observando o seguinte, olha só, Maria recebeu Jesus na sua casa, meu. Marta recebeu Jesus na sua casa. Quando cita que tinha uma mulher chamada Marta que recebeu Jesus na sua casa, dá-se a entender que a casa é de Marta. Provavelmente Maria deveria ser a irmã mais nova, não é? E Maria foi direto para os pés de Cristo. Maria foi direto para os pés de Cristo. Marta não se preocupou provavelmente, nos afazeres de receber Jesus na sua casa, talvez fazer uma comida, preparar tudo. Mas eu me lembro de um texto onde os apóstolos chamaram Jesus e falaram assim, Jesus, coma, beba. Jesus falou, olha, o meu comer, o meu beber, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então a coisa mais importante para Jesus não era comida, não era um banquete.
A coisa mais importante para Jesus não era chegar na sua casa e que você corresse, trocasse a toalhinha do banheiro ali e corresse, limpasse tudo, e Jesus na sua casa e você, peraí Jesus, botasse uma almofada aqui no lugar, tirasse a louça da pia, você corresse para um lado, para o outro, para preparar uma comida para Jesus. Jesus não estava preocupado com isso, que ele já tinha dito. Ele falou assim, olha, o meu comer, o meu beber é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus era uma, ele sempre andava pelos lugares, fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. Então as prioridades de Jesus era pregar o evangelho do reino, ensinar sobre o reino e curar as pessoas. Essas eram as prioridades do reino, aliás, da vida de Jesus. Muito mais prioridade do que comer, do que beber, do que recebido como um banquete na casa. Marta estava preocupada com isso, irmãos. Não basta ter Jesus na nossa casa. Não basta nos sentirmos honrados por receber Jesus na nossa casa. É necessário nos prostrarmos nos pés dele. É necessário ouvirmos os seus ensinamentos. E para isso, tem algumas coisas. Primeiro, eu preciso ter tempo para ele. Marta não estava com tempo. Maria se largou, Maria abandonou tudo. Cara, Maria não estava nem aí em pensar, você não foi zelosa, você não correu para fazer uma comida. Maria não, Jesus não veio na minha casa assim, eu quero comer, eu estou morrendo de fome. Jesus, ao contrário, ele é o pão que alimenta, ele veio para alimentar, ele não veio para comer. Então Jesus entra na nossa casa, não é para a gente dar alimento para Jesus, gente. Ele falou, eu sou o pão da vida, aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue. Jesus entra na sua casa para te alimentar e não para ser alimentado por você. Maria prostrou-se no pé de Jesus para ser o quê? Alimentada. Marta estava preocupada em fazer comida para alimentar Jesus. Então você tem que primeiro ter tempo para Jesus. Tempo. Segundo, você precisa... E ter tempo significa ser livre. Ser livre significa ser liberto de um monte de coisas. Ser liberto de doutrinas, por exemplo, que te prende. Ser liberto de princípios do mundo que te prende. Ser liberto de escravidões e fortalezas na sua mente que te prende. Tem tanto freio de mão para prender a gente. Ser liberto de autoimagem negativa que vão pensar de mim se Jesus chegar na minha casa eu me prostrar no pé dele, ao invés de correr e fazer um banquete para ele. Vão dizer que eu sou uma mulher relaxada, relapsa, que eu não sou uma boa dona de casa. Vão dizer que eu não sou uma mulher prendada. Vão dizer um monte de coisa de mim. Isso tudo é freio de mão, bicho. Isso tudo é trava que impede você de se alimentar de Jesus. Então são coisas que nós precisamos ser livres. E quando eu sou livre, eu tenho tempo. Sabe por que eu tenho tempo quando eu sou livre? Porque eu não sigo um cronograma determinado por alguém ou até por mim mesmo. Não. Jesus chegou na minha casa, eu vou me alimentar. Mas os bons costumes... Meu amigo, eu estou preocupado com os bons costumes. Mas a nossa cultura... Estou me lixando para a cultura. Eu vou me alimentar de Jesus. Foi isso que Maria fez. Ela correu para os pés de Jesus. Para quê, irmãos? Para se alimentar de Jesus. Marta não. Marta correu para a cozinha para fazer comida para alimentar Jesus. Você vê a diferença? Tem que ter tempo. Outra coisa que nós estávamos falando aqui, tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Gente, a humildade, ela precede a honra. Veja bem. Olha só, preste atenção. Preste bem atenção. O que diz aqui? E aconteceu que, indo ele a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher do nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia suas palavras. Marta, porém, andava distraída com muito serviço. Aproximou-se e disse, Senhor, não se te dá de que Maria não se te dá, ou seja, olha só, não se te dá, vamos parafrasear isso aqui, Jesus, tu não se manca não, olha só o que ela disse para Jesus, cara, isso é falta de humildade, de respeito, olha só, não se te dá, quer dizer, você não está percebendo, Jesus, que minha irmã me deixa servir só? Diz a ela que me ajude.
Jesus, você não se manca não, Jesus? Tu está na minha casa, a minha irmã está aí só te bajulando, e manda ela me ajudar, Jesus. Será que você não está vendo isso? Cara, olha que piração, cara. Preste bem atenção. Ela está falando isso, Jesus, o senhor não está vendo? Que eu preciso de ajuda, que Marta só está aí nos teus pés te ouvindo? Humilhou, Maria está só nos seus pés te ouvindo? Ela humilhou Maria, bicho. Ela chamou a atenção de Jesus. Marta chamou a atenção de Jesus e deu uma pisadinha em Maria. Aí vamos lá? Maria caladinha aos pés de Jesus. Respondeu-lhe Jesus dizendo, Marta, Marta. Olha que amor de Jesus, né? Jesus podia falar assim, quem é você aí para você vir me dizer o que eu devo fazer, Marta? Marta, você não sabe que você está falando com Deus vivo aqui na terra? Quem é você, ô pó? O trapo de imundícia, para você vir falar comigo dessa forma? Jesus poderia falar isso, mas Jesus é amor, que Jesus ama, é um barato, me amarro em Jesus, eu amo Jesus. Olha só, Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas, Marta, mas uma só é necessária, e Jesus ensina, ministra. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirado. Maria se humilha aos pés de Jesus, Jesus a enaltece. Então, um dos princípios para se alimentar de Jesus é a humildade. Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, no momento certo Ele te exaltará. Aos humildes, Deus ama, aos soberbos, Deus rejeita. Marta veio com soberba. Jesus falou, Marta, a parte de Maria não vai ser tirada. A parte de Maria não vai ser tirada. Então, qual o princípio para me alimentar de Jesus? Primeiro, um princípio, eu preciso ter tempo para isso. Para mim ter tempo, eu preciso ser livre. Livre de um monte de coisas. Então, hoje, tem muitas coisas que nos prendem e nos evitam a ser Marias. E nos tornamos Martas com tantos afazeres, com tanto corre-corre. Não é verdade? É muito corre-corre. A vida moderna imprimiu sobre nós um ritmo, que é o ritmo de Marta. Mas eu tenho que viver no ritmo de Maria. Pronto, já virou o título da palavra. Não ande no ritmo de Marta, venha para o ritmo de Maria. Sacou? Então, humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor. Então você vai, tire tempo para Jesus, vá para os pés dele. E ele estava ensinando a Maria. Ele estava alimentando Maria com a palavra de vida. E Marta, preocupada em alimentar Jesus, talvez arrumando casa, preparando comida. Quantas vezes nós entramos numa de muito ativismo dentro da igreja, de muito modismo dentro da igreja, de muito falar dentro da igreja, de muita doutrina dentro da igreja, de muita cultura do mundo entrando em nossas vidas, em nossa casa, entrando na igreja, certo? Muito trabalho, muito corre-corre, né? Muito trabalho, muito corre-corre, não é? Muitas coisas para fazer, muitos cursos, muitos concursos, muita coisa. E aí nós perdemos um grande e precioso tempo que é nos alimentar de Jesus. E aí a gente começa a querer, sabe o quê? Estudar demais, que eu digo assim, começar a buscar coisas para pregar, por exemplo. Quer ver? Talvez eu gasto tanto tempo, pesquisando o que o outro disse para ministrar, e esqueço de pesquisar no que o Senhor diz para me ministrar. Né? Muitas vezes eu estou atrás do que, vou ver o que aquele grande teólogo disse, o que aquele grande... E o Senhor Jesus está falando assim, eu quero falar com você pessoalmente. O que ele disse está dito. Eu falei para ele, agora eu preciso falar com você, eu quero te alimentar, para que você alimente o meu povo. Você me entendeu? Eu quero te alimentar para que você alimente o meu povo.
Muitos pastores passam muito tempo estudando em cima de bibliotecas, de enciclopédias, de pregação de teólogos, de doutores em teologias, de mestre em teologia, disso, daquilo outro. Muito. Estuda muito sobre isso para ministrar, para alimentar o povo de Deus. Mas o alimento vem direto do Pai, então dobre o joelho. Então hoje, se os líderes passassem mais tempo de joelho do que em pé, fazendo programações para a igreja, seria diferente. Se nós passássemos mais tempo nos humilhando, ou seja, mais tempo no ritmo de Maria, aos pés de Jesus, ao invés do ritmo de Marta, de ativismo, de fazer as coisas, querer alimentar Jesus. Você viu que Marta quis ensinar. Jesus, tu não está vendo? Jesus, tu não se manca não, Jesus. Que eu estou me ralando aqui sozinho, Maria está aí sentadinha nos teus pés. Jesus cortou o barato de Marta na raiz. Marta, cara, Jesus é muito amor. Marta, você está ansiosa com um monte de coisas. Uma só é necessária, Marta. E Maria escolheu ela. Agora, pronto. Tipo assim, eu vou tentar para a gente entender. Eu não estou dizendo que está na Bíblia, mas isso que eu falei está na Bíblia. Mas de repente a gente entende assim: Marta, você está correndo aí querendo correr para me alimentar, fazer comida para mim? Eu sou o pão da vida, Marta. Está na tua casa o pão que alimenta. Você quer alimentar o pão que alimenta? Está aqui na tua casa o pão que alimenta e você nunca terá fome. Você quer me dar comida que daqui a 2 horas eu estou com fome de novo? Você quer alimentar o pão da vida, Marta? Se liga, Maria veio aqui comer do pão da vida e você quer alimentar o pão da vida. Cai na real. Cai na real. Então, para um pouquinho e pense. Você já recebeu Jesus na sua casa? Na sua vida? Sim ou não? Você já recebeu Jesus na sua vida? Ah, pastor, já recebi Jesus na minha vida. Quer dizer, a casa, o templo do Espírito Santo somos nós. Então, já recebi Jesus na minha casa. Agora a pergunta é, com Jesus na sua casa, qual o ritmo que tem ditado a sua vida? O ritmo de Marta ou o ritmo de Maria? Qual dos dois ritmos tem ditado a sua vida? O ritmo alucinante de Marta, de tentar fazer um monte de coisas. O ritmo alucinante de Marta, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Ou o ritmo de humildade de Maria, de se colocar nos pés de Jesus e se alimentar de Jesus. O ritmo que você tem vivido é o ritmo de quem quer fazer comida para Jesus? Ou o ritmo de quem quer comer do pão da vida? Você já parou para pensar isso? Pare um pouquinho agora e pense. Eu tenho Jesus no meu coração? Primeiro, se você tem Jesus no seu coração. Porque tem muitas pessoas que estão dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, frequentam essa igreja, fazem parte do hall de membros, mas não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Foram convencidos de que Jesus é bom. Jesus é bom? É. Jesus é maravilhoso? É. Mas eu nunca me arrependi dos meus pecados. Realmente confessei os meus pecados, quebrei o laço com esse mundo e aceitei Jesus como primeiro meu Senhor e como meu Salvador. Talvez alguém esteja me ouvindo e nunca tomou essa decisão. Nunca fez assim. Não, pastor, eu levantei a mão e entrei no livro de membros da igreja. Sim, mas você orou se arrependendo dos seus pecados? Não, eu estava lá, tinha um pregador lá, ele pregou, eu achei legal aceitar Jesus, porque eu achei que ia resolver o meu problema, e ponto final. Então, você está como Marta. E hoje você está num corre-corre, talvez você tenha 3 cargos dentro da igreja. Talvez você sai do teu trabalho, vai para ensaio, sai do ensaio, vai para outro, sai daquilo, promove esse evento, promove aquele, trabalha... Mas você está querendo alimentar Jesus, você não está tendo tempo e nem humildade para se prostrar nos pés de Jesus, para ser alimentado por Jesus. Se você quer orar, se arrepender desse ritmo de vida alucinante de Marta e prostrar-se no pé de Jesus, e se alimentar dele, a gente vai orar com você. Quem que está me ouvindo agora que está nesse ritmo alucinante de Marta? Quem? Eu dei um tempo aqui, nós estamos gravando, mas estamos ao vivo aqui. Essa gravação ela é feita durante o programa na www.amazongospel.com. Então, eu já dei um tempo para as pessoas que estão dizendo, várias pessoas estão dizendo, olha, eu estou no ritmo de Marta e não de Maria. Então, nós vamos orar, tá bom?
Senhor Deus, fala assim, você que está no ritmo de Marta. Fala assim, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero me humilhar na tua presença, te pedindo perdão, em nome do Senhor Jesus, porque até esse momento, eu vivi num ritmo de Marta, um ritmo alucinante para fazer coisas para o Senhor. E eu estou aprendendo que o Senhor não quer que eu faça coisas para o Senhor, mas que eu permita o Senhor fazer através de mim. Senhor, eu entendi hoje que eu tenho buscado alimentar o Senhor, Deus, ao invés de comer do pão da vida, o pão que alimenta, que é Jesus. Eu tenho procurado falar para o Senhor, mas não tenho procurado ouvir o Senhor. Eu me arrependo em nome de Jesus por esse pecado. E eu me coloco agora nos pés de Jesus, como Maria nessa leitura da Bíblia se colocou. E a partir de hoje, eu te peço, me ensine, Deus, a separar um tempo para o Senhor, a remir o tempo em minha vida, a ter um tempo de adoração, de leitura da palavra, de oração, a ter um tempo nos seus pés, a ter um tempo de contemplação do Senhor, a ter um tempo de ouvidos abertos para ouvir o Senhor. Ensina-me, Deus, a ser como Maria, ilustrado nesse texto, uma pessoa que se humilha, que vai para os teus pés e busca se alimentar do Senhor. Pai, eu te peço perdão porque até hoje eu não fiz isso, mas eu me comprometo, a partir de hoje, ser mais humilde, ao ponto de entender que o principal e primeiro tempo é seu, e consagrar minha vida e o tempo da minha vida ao Senhor. Eu me arrependo e te peço perdão em nome de Jesus. Amém. Amém? Isso, legal, né? Agora nós vamos viver em outro ritmo, o ritmo de Maria e não de Marta. Que Deus abençoe vocês tremendamente, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a vida de vocês. Essa mensagem foi ministrada aqui no site www.amazongospel.com.